Meu nome é Dudex, pra quem não me conhece, tenho 25 anos, moro no Brasil. Que coisa legal, né? Você mora num país. Hoje eu quero falar sobre uma pergunta que atormentou a minha infância e talvez tenha me atormentado muito e ainda vai me atormentar o resto da vida. Mas, quando você é criança, quando eu fui criança, muitas respostas já existiam para as minhas perguntas. Só que eu não entendia as respostas. Por exemplo, não é o tempo que passa, nós que passamos. O tempo é uma dimensão. O tempo é a quarta dimensão. Como assim? O tempo é algo a ser notado. Eu sempre pensei, né? Quando eu era criança, eu percebia que o tempo é algo a ser notado, é algo a ser refletido. O tempo, o que é o tempo, como é a minha percepção do tempo. Acontece que agora deitado, né? Um pouco antes de dormir, eu tive o pensamento de como seria a quarta dimensão pela milésima vez na minha vida. E acho que na milésima vez você evolui, né? E eu me preocupava muito de nunca concluir nada sobre como seria a quarta dimensão. E como se eu poderia imaginar a partir de três dimensões uma quarta dimensão. Como seria essa quarta dimensão? Porque as dimensões são algo anotáveis como o tempo. Distância, profundidade, você recebe essas respostas quando você é criança. Quando eu era criança, eu recebi essas respostas, que existia largura, comprimento e profundidade, que eu deveria me atentar a isso, que eram coisas a serem refletidas sobre isso, que eram coisas relevantes para a realidade, as três dimensões. E eu imaginava como seria uma quarta dimensão, porque se uma linha tem duas dimensões e um ponto tem apenas uma dimensão, como seria uma quarta dimensão, o sexto sentido? Um dia você vai entender. Nossa, dá muito ruim ouvir isso, né? Parece que a pessoa não sabe ainda passar esse conhecimento, né? O tempo como uma dimensão. E refletindo na minha cama, deitado na minha cama com a cabeça no travesseiro, de olhos fechados, bem no escuro, viajando no espaço, eu pensei que se duas dimensões, eu pensei quantos pontos cabem numa linha? Infinitos, né? Essa é a resposta que veio. E num espaço tridimensional menor que seja, quantas linhas cabem num espaço como esse? Quantas linhas cabem? Infinitas linhas, né? Então, uma quarta dimensão, se você parar para pensar, talvez sejam infinitas três dimensões. E eu pensava, como é que eu vou ter um Eduardo do lado de outro infinitamente assim, para formar uma quarta dimensão, entendeu? Uma quarta dimensão seria como uma linha, várias linhas formam três dimensões, e várias três dimensões, uma do lado da outra, formam uma quarta dimensão. E eu pensava, como seria atravessar a segunda dimensão, né? Eu olhando para uma pessoa de duas dimensões, o que eu penso? Quais são os limites que eu enxergo? E aí consegui extrapolar para quais limites eu veria se eu estivesse olhando a partir de quatro dimensões. E aí eu notando, imaginando uma sequência de três dimensões, eu imaginei uma sequência de universos. Entenderam? Alguém que assistir esse vídeo já pode entender onde que eu vou chegar. Porque precisa ter a base, né? Tem que ter refletido muitos anos nisso, talvez, né? Para quem realmente se importa com essa realidade e tenta compreender a realidade. Talvez seja até um escape da terceira dimensão, sem que você refletir sobre como vai ser a quarta. E aí eu imaginei uma sequência de universos, um do lado do outro, mas um ponto do lado do outro infinitamente, não tem nenhum ponto que você distingua um ponto do outro, né? Numa linha, não tem dois pontos que você consiga olhar e ver um espaço entre eles. Eles estão. Dois pontos estão praticamente no mesmo ponto. Eles ocupam o mesmo espaço numa linha, assim, numa linha em sequência. Então, um universo do lado do outro, eles estariam sem espaço entre eles, certo? Imaginando, né? Uma hipotética quarta dimensão. A ideia é a seguinte: há meia hora atrás eu podia estar na escola, no trabalho, na cozinha. Eu estava em outro universo, tá entendendo? Como se eu estivesse atravessando os universos
como se o meu corpo agora estivesse atravessando diversos universos, um em sequência do outro. Como se eles estivessem tão pertinho um do outro que eu conseguisse passar por eles, por esses universos. Eu ia ter a impressão de que eu estou passando pelos universos, certo? Porque é um universo do lado do outro. E não é meu esse pensamento, é seu, quem estiver ouvindo, né? E achar isso interessante é dono desse pensamento também. E eu só estou falando a título de registro de como eu espero que as coisas sejam, né? Então não vou prolongar muito, senão eu vou começar a criar muitas coisas que são da minha experiência na Terra, mas se você está assistindo e tem outras experiências, você vai, a partir disso, poder tirar suas próprias conclusões, poder imaginar, né? Talvez seja um adianto para você, talvez você discorde. E acho que não tem sentido isso, né, que eu estou falando. Eu pulo na cama, assim, quando eu tenho os pensamentos assim, sabe? Eu fico com medo de prosseguir nos pensamentos. Mas que é uma coisa surpreendente, né? Tá vivo, e essa iluminação, a voz, como a voz se integra, né, no ambiente em volta de mim. Eu acho isso muito interessante. Acho que eu estudo eletrônica, né, computação, eu gosto muito dessa integração, né, da mente com o universo, né? Se você pensar, suas mãos são uma forma de integrar os seus pensamentos no universo, em volta de você, né? Então, com a sua mão você está integrado ao seu redor. Se você não tivesse mão, braço e perna, você não ia ter a capacidade criativa que você tem, sabe? De pegar uma enxada e cavar um buraco. Você tá vendo que é uma coisa criativa? Eu acho interessante a ideia de a gente amplificar, né, a nossa capacidade criativa, mas por uma questão de prazer, o que motiva a gente, né? Não uma questão ética, moral, filosófica, de um valor maior, de um sentido para a existência. Simplesmente me dá prazer criar, compartilhar, ser bom, fazer as coisas que eu faço por prazer, né? E as coisas que eu não faço por medo ou por sofrimento que eu vou criar para mim. Então não estou dizendo nada por um sentido ético maior, entendeu? É simplesmente uma forma da gente curtir a vida enquanto os dias passam, né? E eu sei que tem muita gente triste no mundo hoje, tá tipo uma epidemia, né? Uma tristeza coletiva. Então, quando eu tava lá muito triste, me ajudaram e agora eu espero que eu possa contribuir também, né? Não sou psiquiatra, nem tenho paciência para ouvir lamento. Acho que ninguém tem, né? Não é esse o caminho. O caminho é o famoso remédio, né? Acabar com esse tabu. Isso aí, espero que alguém tenha assistido e gostado do vídeo, entenda e pense um pouco sobre essa ideia das três dimensões, infinitas três dimensões, infinitos universos, formando uma linha do tempo que a gente tipo navega entre eles, entendeu? Essa é a viagem, a ideia que eu queria deixar aqui. É feito de registro, né? E eu queria que eu, não sei se eu fui claro, se eu pude compartilhar uma ideia de uma forma bem clara, né? Para quem talvez nem pense muito sobre isso, que tenha conseguido entender pelo menos o que eu quero dizer sobre essa questão. Tá bom? Espero que gostem mesmo de verdade do meu conteúdo do meu canal e se inscrevam e até uma próxima. Se quiserem se comunicar também, eu costumo responder também todos os comentários que deixam no vídeo. Obrigado por terem assistido, um abraço a todos os meus apoiadores que me incentivam e quem eu me inspiro também que produz conteúdo para a internet. Forte abraço, gente. Até uma próxima. Até mais.